tenho o relato de vários colegas que têm sido pressionados por paciente, inclusive ao nível da ameaça de processo, se eles não prescreverem medicamentos que eles consideram impróprios para tratar COVID ou que podem produzir efeitos colaterais. Portanto, eu diria assim, que há muita gente sendo pressionada para cumprir o papel que foi colocado na cabeça das pessoas do que é o tratamento para COVID. Portanto, tem muitos pacientes que estão impermeáveis à boa ciência, não é? Isso é um problema suplementar, mas eu diria que nós médicos, ao longo do século XX, né? O século XX foi o século que dominou as doenças infecciosas, né? E os médicos se habituaram a terem o poder de curar ou de minimizar o sofrimento das pessoas com medicamentos e com um repertório terapêutico conhecido. Portanto, praticamente não havia doença que não houvesse algum tipo de tratamento a ser prescrito. E eu diria assim que houve, ao mesmo tempo que houve uma manipulação muito grande, e talvez com interesse, certamente com interesses comerciais por parte dos laboratórios que fabricam esses medicamentos, mas houve uma espécie de orfandade por parte dos profissionais em relação a um hábito tradicional que se acompanhou da medicina do século XX, e não era o caso na medicina dos séculos anteriores, em que o médico era todo poderoso do ponto de vista da prescrição de medicamentos normalmente bem eficientes, né? Mesmo contra doenças graves, às vezes o paciente eventualmente não podia não resistir, mas mesmo o tratamento do câncer tinha medicamentos, etc. Então, de repente, você está diante de uma doença em que você não tem tratamento estabelecido. Portanto, eu diria assim, que essa fragilidade, né, se acompanhou de uma manipulação muito forte do ponto de vista da oferta de medicamentos que passaram a ocupar esse locus, né, de necessidade profissional de ter alguma coisa para prescrever. Ao lado disso, e eu diria assim, esse é um primeiro elemento. O grande problema disso tudo é que, ao longo do tempo, esses medicamentos, portanto, eu diria assim, que há um momento inicial em que esses medicamentos são hipóteses. Ao longo do tempo, esses medicamentos vão se provando ineficazes. Ao longo do tempo, esses medicamentos vão se provando danosos à saúde das pessoas. Diversos estudos apontam complicações graves, sérias, por parte, por exemplo, da cloroquina e da hidroxicloroquina relacionadas ao sistema cardiovascular. As cidades que utilizam essas outras terapêuticas, muitas vezes nenhuma delas apresenta uma diferença de perfil de adoecimento ou de internamentos ou de óbitos que justifique o uso. Mesmo assim, uma grande parte dos profissionais não reflete criticamente em relação a uma ineficácia patente desses medicamentos. Então, a gente entra numa seara em que começa a ser permeada por uma irracionalidade e por uma agressão aos princípios norteadores da própria profissão médica, que tem como um dos seus compromissos a ciência. Um dos compromissos da medicina é a ciência. Portanto, o uso desses medicamentos sem fundamentação científica agride a própria natureza da profissão médica. E se acrescenta a isso o fato de que as entidades médicas, algumas delas, inclusive, estabeleceram protocolos de uso desses medicamentos. Agora, recentemente, a Associação Médica Brasileira, seguida por mais de 80 associações médicas, se pronunciaram oficialmente contrárias a esses tratamentos alternativos. Mas é um cenário inacreditável, diria, de degeneração de valores fundadores da profissão médica, né? E com consequências gravíssimas para as pessoas. Então, vocês imaginem, por exemplo, essa ideia da nebulização com hidroxicloroquina, né? Como se, quer dizer, é uma via, não somente isso é off-label, portanto, é o uso do medicamento não previsto para a enfermidade, mas é por uma via de administração inusitada.
Porque quem é que assegura que as células do epitélio pulmonar sejam capazes de absorver a hidroxicloroquina? Quem é que assegura que a hidroxicloroquina não vai promover uma obstrução mecânica dos alvéolos, impedindo que a pessoa respire, fazendo uma verdadeira obstrução das trocas gasosas? Não há pesquisa sobre isso, né? E aí as pessoas morrem. Então, é de uma irresponsabilidade inacreditável.